Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Pescador desaparecido é resgatado com vida após 19 horas à deriva em alto mar. Preso em Caxias, homem de 31 anos, considerado foragido da Justiça do Estado de Goiás. Em Imperatriz, moradores investem em equipamentos de segurança em residências. Prefeitura de São Luís anuncia reforma de 18 unidades de saúde até dezembro. E ainda, Sampaio Corrêa segue em preparação para a decisão contra o Náutico pela Série C. O Jornal da Difusora já está no ar. Em menos de um mês, um terceiro homem foragido da Justiça foi preso no município de Caxias. Policiais civis da Delegacia Regional, juntamente com a Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar, efetuaram a prisão de Paulo Ricardo Medeiros Miranda, de 31 anos, por um mandado de prisão preventiva expedido em Valparaíso de Goiás. A prisão foi possível após Paulo Ricardo ter dado entrada aqui na unidade de pronto atendimento de Caxias com vários ferimentos por arma de fogo. Apesar de ter usado o nome de um irmão como identificação, ele acabou sendo reconhecido. Após ter sofrido tentativa de homicídio, policiais civis o monitoraram até a alta hospitalar. Teve o nome verdadeiro descoberto através de troca de informações. Roubo qualificado, homicídio, ocultação de cadáver, dentre outros. Então, ele tem, apesar de uma idade relativamente pequena dele, ele tem aí uma extensa ficha criminal. Com a condução de Paulo Ricardo, já é a terceira prisão de um foragido do estado de Goiás em Caxias, registrados desde setembro. A Polícia Civil, principalmente, tem os meios investigativos, tem os meios de inteligência e, através desses meios, a gente consegue localizar esses indivíduos, também através de troca de informações com as polícias civis de outros estados, a gente consegue localizar esses indivíduos e efetuar a prisão deles. Daqui a pouco, cresce procura para a emissão de selo de vaga preferencial na capital. E ainda, a Prefeitura de São Luís anuncia reforma em unidades de saúde até dezembro. A gente volta já. De janeiro até agora, quase 5.000 selos para vagas preferenciais foram emitidos aqui na capital. O número corresponde a mais da metade da quantidade de documentos emitidos durante o ano de 2018. É este selo que garante a idosos, pessoas com deficiência e grávidas, por exemplo, o acesso ao direito a vagas reservadas em estabelecimentos públicos e privados. A reserva de vagas foi regulamentada por uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que determinou que 5% delas sejam destinadas a idosos e 2% a pessoas com deficiência. De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, antes a média anual era de 50 autorizações solicitadas. E este ano já são mais de 4.129 solicitações para idosos, 427 para pessoas com deficiência e 93 para lactantes. Segundo o secretário, as fiscalizações constantes é que provocaram esse aumento na procura. A partir daí nós começamos a fiscalizar, ou seja, ir no shopping, ir nos grandes supermercados e exigir que aquela sinalização que estivesse lá seja obedecida pelo condutor. E lá detectamos muitas pessoas que se estacionavam naquela área e que não era idoso e que nem tinha nenhum tipo de deficiência. Quem for pego ocupando uma dessas vagas sem a identificação correta pode ter o veículo guinchado. O secretário alerta que o selo deve ser colocado no veículo e ficar de forma visível e que atualmente são 3 pontos de solicitação. Na própria Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, no shopping da ilha e na Beira-Mar, no Viva Cidadão. Essa fiscalização é uma fiscalização contínua, entendeu? Para que a gente possa garantir cada vez mais esse espaço para o idoso e para o deficiente. Incêndios em vegetações estão entre as ocorrências mais comuns registradas este ano no Maranhão. Segundo o Corpo de Bombeiros, até agora, o mês de setembro tem o maior número de focos de queimadas. Em todo o país, foram mais de 52 mil focos de incêndio. No estado do Maranhão, os dados apontaram mais de 3.600 casos.
Foi por meio do programa Queimadas que os números foram contabilizados. O programa Queimadas está diretamente relacionado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E o último relatório identificou que o mês de setembro foi o que teve o maior número de focos de incêndios. E isso quando comparado com os últimos 5 meses. Imperatriz também segue essa estimativa no percentual de aumento desses registros. A gente tem que ficar preocupado porque essas queimadas aí, além do tempo muito quente, né? É um risco muito grande de pegar fogo em tudo. Desde o início do ano até agora já foram 144 ocorrências atendidas pelo 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros. No mesmo período do ano passado, foram contabilizados 170 focos de incêndio. A gente teve agora esse ano aqui, até o dia 15 de setembro, nós tivemos atendimento aí de 44 ocorrências. Ainda não catalogamos o mês inteiro, né? Estamos ainda tabulando esses dados, mas de antemão só esse que foi feito até o dia 15 de setembro já estava no mesmo patamar do mês de setembro do ano passado. Ou seja, a gente espera que esse mês de setembro tenha atingido aí na ordem de 30% a 40% a mais, né, do que o mês de setembro do ano passado, né? Os incêndios em vegetações foram os mais comuns durante o mês de setembro. Essa situação, justamente pela diminuição de temperatura, a maior umidade do ar, né, e a menor incidência de vento também já contribui para que esses incêndios não se proliferem, né, com facilidade aqui na nossa região. Então a tendência agora que a gente espera é que nesse mês de outubro diminua consideravelmente essas ocorrências de incêndio e vegetação. E 18 unidades de saúde de São Luís devem ser reformadas até o final do ano. O anúncio foi feito pelo prefeito da cidade. Acompanhado por secretários, Edivaldo Holanda Júnior recebeu representantes da empresa que será responsável pelos trabalhos e assinou a ordem de serviço. Serão reformadas 18 unidades de saúde do município, 11 da atenção primária e 7 da rede principal. Fazer um levantamento diagnóstico situacional das unidades e estabelecendo prioridades, aquelas que estão com necessidade mais urgente de intervenção, até aquelas que podem esperar mais um pouco. E fomos captar recursos. Então, captamos recurso para mais de 25 obras. Nesse momento, a gente está dando 18 ordem de serviço em 18 unidades, tanto da atenção básica quanto da rede. Vamos entregar a escola técnica do SUS, tem unidade mista, enfim, é uma obra que abrange vários tipos de segmento da área da saúde pública. O prefeito de São Luís anunciou ainda que as obras devem ser entregues até o mês de dezembro. Na área da saúde nós temos outras reformas previstas também de outras ordens de serviços que nós iremos dar em breve. Então o programa São Luís em obras levando muitas ações para a cidade de São Luís. Ele destacou ainda o esforço para a realização dos trabalhos, indo na contramão da crise que afeta a maior parte das prefeituras do país. Outras áreas importantes da cidade receberam ações da Prefeitura de São Luís ao longo da nossa gestão. E agora nós temos, mesmo nesse cenário de crise, recurso para poder investir na cidade. Então, é um momento muito importante que se vive e agradeço a Deus por ter mandado esses recursos e nos dar sabedoria para poder avançar cada vez mais na gestão da cidade. E daqui a pouco o Sampaio Corrêa segue em preparação para a decisão contra o Náutico pela Série C. E agora você acompanha imagens ao vivo da Avenida São Marçal, aqui em São Luís. Estamos de volta com o Jornal da Difusora e após derrota na primeira partida da final da Série C diante do Náutico, o Sampaio Corrêa já se prepara para a partida de volta no Estádio Castelão. Ciro Mineiro tem mais informações. De olho na grande final, o Sampaio Corrêa vem mantendo normalmente o ritmo intenso de treinos. Até esta quarta-feira, os trabalhos ocorreram aqui no CT José Carlos Macieira. Nesta quinta e sexta-feira, os treinos estão programados para acontecer no Estádio Castelão, palco da grande final. No primeiro jogo decisivo, o Sampaio Corrêa foi derrotado pelo Náutico por um placar de 3-1. Agora a equipe tricolor terá uma árdua missão pela frente: vencer o adversário aqui dentro de casa por pelo menos 3 gols de diferença.
Isso se quiser conquistar o título de campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. A boa notícia é que mesmo ganhando ou perdendo, o Sampaio Corrêa já garantiu o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro para o ano de 2020. Ciro Mineiro para o Jornal da Difusora. E olha só, consumidores podem renegociar dívidas com descontos esta semana na região sul do Maranhão. Veja na reportagem de Carla Alencar. A semana de renegociação de dívidas está sendo realizada na unidade Viva Procon em Balsas. O evento acontece todos os anos em comemoração ao aniversário do Código de Defesa do Consumidor e tem como principal objetivo oferecer maior facilidade no financiamento dos débitos dos consumidores maranhenses. O objetivo desse evento é orientar e auxiliar o cidadão e a cidadã consumidor e consumidora a prática do consumo consciente, e possibilitar a ele uma negociação de suas dívidas diante aos seus credores. Durante a ação, várias empresas estarão disponíveis para ofertar condições mais confortáveis ao bolso dos consumidores. O cliente ele vai trazer os documentos para renegociar, ele vai passar na mesa da CDL para confirmar o valor da dívida, aí ele vai chegar na mesa da empresa com que ele tem o débito, que quer renegociar, e lá ele vai ter uma conversa com o funcionário que está presente para poder negociar e fazer essa proposta e finalizar com o protocolo do PROCON. A iniciativa promove a conscientização sobre a importância de evitar o superendividamento e orienta ainda os consumidores que se encontram negativados a não cair em novas dívidas. Além disso, a equipe do PROCON estará disponível para intermediar nas negociações e prestar esclarecimentos no que diz respeito às relações ao consumo. Já a atual política do governo federal para setores como cultura e educação foi tema de mais uma edição do Diálogos Insurgentes. No encontro, algumas medidas foram classificadas como censura. Desta vez, a proposta do encontro foi debater tentativas de censura a projetos artísticos e pedagógicos que estariam ocorrendo no Brasil, como, por exemplo, a medida da Agência Nacional do Cinema, que este ano vetou o apoio a 3 filmes com temática LGBT. O convidado foi o ator e diretor Sérgio Manberti. Vencedor de vários prêmios durante a carreira, também ficou reconhecido pela atuação política. Na época da ditadura, eles tinham os censores que vinham, censuravam os jornais, eles censuravam nossas peças, mas hoje a censura desse governo, ela se dá de forma a sufocar a atividade, entendeu? Então o desmonte de Ancine, a extinção do Ministério da Cultura, todos os mecanismos de financiamento, justamente para impedir que nós nos manifestemos, Artistas e representantes de movimentos culturais acompanharam o debate e também demonstraram preocupação com o momento atual para o setor. A gente tem tido exemplos aí bem grotescos, bem preocupantes, e aí por isso que a gente precisa gritar e dizer que a gente vai continuar resistindo e que a gente vai continuar fazendo teatro sim. A discussão fez parte da 14ª edição do projeto Diálogos Insurgentes, com a proposta de debater temas considerados de relevância social. O Diálogo Insurgente é um espaço que visa exatamente discutir temas contemporâneos, que tem como interface os direitos humanos. E um tema candente hoje no Brasil é exatamente a relação entre arte, censura e resistência. Porque, lamentavelmente, voltamos a conviver no Brasil, a viver e a enfrentar no Brasil situações de censura a obras artísticas, censura à liberdade de pensamento, à liberdade de expressão. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo da Avenida São Marçal, aqui em São Luís. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia e uma ótima noite para você.